Decisão difícil. Decisão que não é pra qualquer homem. E o cara fez. Fez o que tinha que ser feito. Ele tem que dar a própria carne, o próprio filho. Quem seria capaz de fazer isso? Rapaziada, o canal é Domingo Espetacular e a reportagem da semana é: brasileiro é preso por terrorismo após ser denunciado pelo próprio pai. Eu não vi esse vídeo, eu não conheço, mas só esse título, que um cara foi preso porque foi denunciado pelo próprio pai. Eu não sei quantos pais teriam essa capacidade. Eu acho que eu e você temos que ter essa capacidade um dia. Que Deus nos livre de ter esse problema dentro da nossa casa. Mas saber que alguém foi vítima, que uma família foi destruída, ou várias famílias foram destruídas, porque o seu filhinho, o seu amorzinho, o seu santinho tá fazendo mal, não deixa de ser um esculacho também, não deixa de ser errado. Cara, quem teria essa capacidade? Eu não sei. E que Deus me permita que eu nunca seja provado. Mas que a gente tem que refletir. E que a gente tem que ficar atento a isso. E tem que bater palma. Mas vamos assistir o vídeo? Porque pode não ser nada disso. Eu tô interpretando pelo título, né? Então vamos lá. Vamos entender e vamos reagir. Agora, Carol, uma história que chama muito atenção e que serve inclusive de alerta. Você vai acompanhar o drama do pai brasileiro que foi obrigado a denunciar o próprio filho por planejar um ataque terrorista. O rapaz foi preso essa semana em uma operação da Polícia Federal. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas dos bastidores da ação, que descobriu como o jovem reuniu um arsenal dentro da própria casa. Um pai que foi obrigado a denunciar o próprio filho. Eu acho que qualquer pai que ama o filho faria o mesmo que eu fiz, ou até mais. Foram meses convivendo com um verdadeiro arsenal de guerra dentro da própria casa, sem saber de nada. Quando que o senhor percebeu que a situação estava ficando grave? Quando ele conseguia ou falava coisas desconexas. Pegar armas, bombas, enfim. Não fazia sentido o que ele dizia. Exatamente, sem sentido. O pai conta que desde os 12 anos, o filho fazia tratamento para o transtorno do espectro autista. Trabalhava com o pai, que é eletricista, desde os 14. Em 2021, o filho teve interesse pelo islamismo e começou a estudar a religião. Em 2022, disse ao pai que havia se revertido ao Islã. No mesmo ano, ele e o irmão foram assaltados. E o Matheus, parece que ligou uma chavinha nele. Aquele nervosismo que ele tinha, que a religião muçulmana ajudou ele a acalmar, voltou à tona. Voltou de uma forma que dali pra frente ele já não deixava nós entrarmos mais dentro da casa dele. O pai conta que o filho passou a se fechar no quarto, não saía da internet. Entraram na cabeça dele, mexeram com a cabeça dele. Preocupado com o que o filho poderia fazer, o pai procurou a polícia. Falou que a casa dele era isolada, totalmente fortificada. Ele colocava também um reforço na porta para evitar que a polícia entrasse rápido e que ele tinha explosivos e armas, que ele não soube falar que armas que eram. Então a gente combinou com o pai, fez 3 planos de ação. O plano A era fazer com que o pai tirasse o filho de casa com a desculpa de que ele iria ajudar a carregar os entulhos que tinham sobrado de uma obra na residência. O plano B... Cara, vamos lá. Eu vou voltar aqui, nós vamos ver o plano com calma. Mano, volta. O pai tem um filhinho dele. Botou o molequinho pra trabalhar, né? Junto com ele. Em tese, o pai tinha domínio a condução da vida do filho. Só que o moleque, pô, já tinha, né, os problemas dele, né? Transtornos dele. E esse moleque, em algum momento, encontra a internet. E na internet, ele constrói uma outra realidade. Por mais que esse pai se sentisse, né? Por mais que esse pai se sentisse na condução da educação do filho, no crescimento do filho, em algum momento esse pai perdeu o controle, pô. A ponto do cara ter explosivo, ter bomba, ter arma, e o pai não ter a capacidade de não conseguir saber aonde tá, ou
tomar posse daquilo ali. Tu imagina, o pai, ele tava se sentindo não só responsável por tudo que o filho poderia causar, como ele também tava já se sentindo vítima. O cara podia explodir a casa e matar o próprio pai também, né? Vamos lá. Culpa de que ele iria ajudar a carregar os entulhos lá. Tinha explosivos e armas, que ele não soube falar que armas que eram. Então a gente combinou com o pai, fez 3 planos de ação. O plano A era fazer com que o pai tirasse o filho de casa com a desculpa de que ele iria ajudar a carregar os entulhos que tinham sobrado de uma obra na residência. O plano B seria o pai convencer Matheus a ir com ele, levar um entulho para algum lugar. E numa rua deserta, o pai desceria e o rapaz então seria rendido no automóvel. Já o plano C seria a polícia invadir a casa. A polícia escolheu o plano A. O pai acordou e disse que precisava carregar o caminhão. Antes de sair de casa, ele estava desconfiado. Chegou a olhar pela janela. Os policiais estavam escondidos em carros estacionados em outras casas da rua. O rapaz ajudou o pai a colocar um sofá e alguns carrinhos de carregar mercadoria. Quando ia apanhar uma terceira carga, foi então abordado. O pai queria ele vivo. Efetuamos o primeiro disparo de taser nas costas dele, por quê? Porque o pai falou que ele sempre andava armado com uma faca. Então dá chance para que ele reagisse. O taser, infelizmente, no primeiro disparo, quando ele foi projetado para frente, soltou um dos eletrodos. Então ele voltou a correr. Eu tô pensando aqui, cara, esse cara tem certeza que foi o pai que aguentou ele, né? E como é que esse pai vive agora? Mano? De repente ele não pode nem visitar o filho. De repente não tem nem nenhum tipo de relação. Agora, decisão difícil. Decisão que não é pra qualquer homem. E o cara fez o que tinha que ser feito. Sinistro. Vamos lá. Naquele momento foi feito um segundo disparo com arma de choque, que derrubou o jovem. Estas imagens feitas pela polícia mostram o momento em que ele foi imobilizado. Aí algemamos ele e aí começamos a conversar quando ele acalmou. Então a gente queria acessar a casa dele para saber o que tinha. Quando nós acessamos a casa dele, ele falou que teria um reforço na porta, mas o pai falou que era explosivos. Para descobrir o que de fato existia na casa, a polícia utilizou um robô de alta tecnologia antes de entrar na residência. Aqui a gente já consegue identificar uma pessoa. Ó. Aí a gente vai checar atrás desse obstáculo aqui, a gente já achou um explosivo aqui. Naquele dia em si, o que a gente detectou? Que as portas elas poderiam estar barricadas. A gente viu que ela existia uma possibilidade de ela estar mesmo, entramos, jogamos ele para dentro do ambiente, conseguimos avaliar ali e realmente tinha um artefato lá para barricar a porta, mas não estava funcionando. O robô é esse aqui, silencioso, leve, pesa cerca de 700 gramas, ou seja, menos de 1 quilo. Para ativar ele, só puxar essa chave. Ele tem uma câmera que registra áudio e vídeo e aguenta uma queda livre de até 9 metros de altura. Não importa como ele caia, ele se ajeita. E à distância, é possível controlar ele e acompanhar tudo que vai sendo registrado por aqui. Uma vez dentro do local, o robô faz uma espécie de varredura e consegue identificar um alvo, mesmo no escuro, até 7 metros de distância. Quando os agentes entraram no quarto do rapaz, encontraram armas de fogo, munições de fragmentação, material explosivo, máscara de gás, flechas de balestra, facas e até uma granada. O nosso setor de inteligência sempre passa informações a respeito de possíveis agressores ativos, mas nesse nível de terrorismo é a primeira vez. Como é que esse moleque colecionou tudo isso, né, cara? Quanto tempo esse moleque entrou nesse mundo aí? A reportagem fala que em 2021, né? Estamos em 2025. Bom, a sociedade tá doente. Esse pai, cara, não tinha mais o domínio desse moleque. E se ele não faz nada, ele poderia ser vítima e poderia ter a notícia, né? Tu imagina esses caras que entram numa escola, esses caras que cometem, né, maldade. Os pais normalmente não sabem. Ou não querem saber, ou não acreditam, ou não querem ver. Agora tu imagina a dor, cara. Também, pai honrado, saber que o filho dele fez maldade e ele não evitou. Beleza, aí o cara vai evitar a maldade com o filho dos outros. Ele tem que dar a própria carne, o próprio filho.
Atitude, meu irmão, admirável. Quem seria capaz de fazer isso? Sinistro. O rapaz também tinha um caderno onde fazia anotações. Nesta escreveu: "Vou lavar tudo isso com meu sangue. Espero ter uma morte violenta como um mártir. Quero matar muitos ricos, poderosos, governantes e militares." Se mostrou um indivíduo extremista e perigosíssimo. Ele poderia ter feito coisas muito graves, né, devido ao armamento que tinha, granadas, armas brancas, e os próprios manuscritos faziam crer que ele poderia praticar algum crime muito violento aí, prejudicando pessoas ou até matando pessoas. A investigação aponta que o rapaz não agia sozinho. Pelo nível de conhecimento dele para montar explosivos e armas e recarregá-las, a polícia acredita que ele recebia orientações de como fazer isso, principalmente online. Também foi encontrado um chip de celular, mas ainda será apurado com quem o jovem fazia contato. Matheus foi indiciado por posse irregular de arma de fogo, tentativa de homicídio e atos preparatórios para o terrorismo. A pena máxima é de 24 anos de reclusão. Sinto no meu coração que ele está calmo agora, está tranquilo, porque ele foi tirado de um lugar que estava contaminando de forma doentia, de forma perversa, a mente do meu filho. O pai e a defesa de Matheus apresentaram ao Domingo Espetacular este laudo médico com a data de 10 de março, 2 dias antes da prisão. O relatório destaca que ele chegou a fazer acompanhamento com um psiquiatra, apresentava irritabilidade, períodos de agressividade e impaciência, principalmente em ambiente familiar. O diagnóstico foi um transtorno que faz parte do espectro autista. É isso que a defesa busca hoje. Ela busca que o Matheus passe por um exame médico, que a gente consiga comprovar a patologia dele e a gente busca o tratamento adequado. Com um intervalo de menos de uma semana da prisão de Matheus, uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e a PM do Rio Grande do Sul possibilitou o indiciamento de outra pessoa que estava planejando atos terroristas no país. O homem se apresentava nas redes como Daniel Ahmed Abdallah e compartilhava frequentemente imagens de grupos extremistas. Estas fotos mostram as apreensões feitas na casa do acusado. Entre as armas, havia facas, armas de fogo falsas, munições e também conteúdo de apologia ao nazismo. Além de... Cara, olha só, você que fica achando que o Brasil é uma maravilha, que aqui não tem as coisas, e você que fica sempre desvalorizando, né, as nossas forças, tá aí um baita de um exemplo, ó. A polícia, junto com a ABIN, para quem acha que a ABIN não trabalha e que a ABIN não tem utilidade, aí, ó, acabou de ter uma baita de uma utilidade. Lá em 2016, quando aqui teria as Olimpíadas, no Brasil também prenderam uns 6, 7 caras, até mais, eu não lembro o número exato, eu sei porque eu estava no Presídio Federal de Campo Grande e tinha vários deles, né, custodiados lá, que seriam terroristas, né, nesses grupos, com essas células que cometeriam alguns ataques. Então, se no Brasil é paz e amor, se Papai do Céu abençoa o Brasil ou não, como muita gente acredita, eu não sei. Agora, eu sei que isso aqui e os outros casos mostram que aqui tem sim problema e que se a polícia não conseguir pegar antes, vai chegar um dia que o que a gente vê e nós vimos, né, em outros momentos na Europa, vai começar a acontecer aqui. Porque hoje tudo isso já está muito difundido, as pessoas estão na internet, as pessoas estão... A consciência, assim, tá tudo complicado, cara. Então, a gente não vai ficar livre de todos os males, não, cara. Ah, aqui tem... A gente aceita o problema de segurança pública e tem orgulho de aqui não ter esses tipos de terror. Aqui tem um outro, igual em nenhum lugar do mundo, e já pode acabar acontecendo também o terror que acontece lá aqui, pô. Se a polícia não trabalhar, se a ABIN não trabalhar, se as inteligências dos estados não trabalharem, uma hora acontece. E nesse caso, esse pai, pô, numa atitude
difícil. Ao mesmo tempo, ele é acusador e ao mesmo tempo ele é defesa, né? Porque ele quer que o filho dele seja tratado, quer que o filho dele, né, seja recuperado, né? Difícil. Vamos lá. De exibir bandeiras e símbolos ligados a organizações como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O Islã só prega o bem, prega a paz, prega a justiça. E essas pessoas, o fanático, ele quer, na realidade, trazer, às vezes, seus traumas para dentro da religião. A Polícia Federal informou que, em 2024, 288 casos foram investigados como crimes de extremismo e ódio. Procurada, a Polícia Federal informou que não comenta os casos da reportagem e que coordena operações em todo o Brasil relacionadas a ataques motivados por raça, religião, procedência regional, etnia ou orientação sexual, inclusive em parceria com polícias internacionais. Outro brasileiro acendeu o alerta da polícia e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ciro Daniel Amorim, de 37 anos, teve o nome incluído na lista de pessoas associadas ao terrorismo do governo americano, com imposição de restrições financeiras e sociais no mundo todo. Ele é apontado pela inteligência americana como um dos administradores de um grupo de supremacistas brancos responsável por incitar e planejar pelo menos 3 ataques em diferentes países. Hoje, Ciro Daniel está internado numa clínica de reabilitação para usuários de drogas em Pindamonhangaba, em São Paulo. A gente procurou a família em Belo Horizonte, mas ninguém quis se manifestar. Entendi, tá bom, obrigado, viu? Ciro é investigado pela Polícia Federal. Achar que o Brasil está imune a isso é um grande erro. E é por isso que as polícias federal, civil e todas as polícias investigativas têm essa atenção em questão de inteligência, tem que trabalhar muito com inteligência. Para quê? Para antever essas práticas, né, os atos preparatórios para o terrorismo e cortar o mal pela raiz. Às vezes os nossos filhos estão na sala, isolado, ou no quarto, ou no corredor, ou alguma parte da casa ali no seu celular, no seu computador. Uma coisa que você já não consegue ter um acesso e o perigo pode estar ali rondando a mente do seu filho, que você tanto ama. Então, pais, protejam seus filhos. Aí, mais um pai mandando a mensagem: pais, protejam seus filhos. Semana passada a gente estava repercutindo o caso da menina Vitória. O pai dela mandou a mesma mensagem: pais, protejam seus filhos. Nós temos opções. Ou nós vamos nos despertarmos para isso e proteger nossos filhos, dar o nosso melhor, né? Ou a gente vai ficar assistindo, cara. É muito difícil, cara. E um pai desse aí com um filho adulto, meu pai já pode descansar sossegado, porque eu já tô formado. O meu filho mais velho tem 10 anos. Pô, eles mudam pra cacete. Deixa de ser aquela criancinha que te obedece o tempo todo, que não tem maldade, né? Você começa a ter dificuldade de condução. Com 10 anos, você ainda consegue dizer o que vai assistir, o que não vai. Não tem acesso a computador toda hora, não tem acesso às coisas. Agora, e os moleques de 15, 16 anos, os moleques de 18 anos? Como é que você tira o cara do computador, do celular? O cara tem isso aqui na mão o tempo todo. Como é que você controla? A fórmula que eu acredito é: você vai ter que se dedicar muito enquanto tem 5, 6, 10, 12, 13. E não é garantido, né? Então, quem sou eu para dar esse tipo de conselho? Você que tá aí, você que tem mais idade e já criou filhos, é isso que eu tento fazer. Meu pai, meus tios, meus amigos que têm mais idade que eu. Difícil, cara. E o cara tem que denunciar o filho, pô. O cara saber que o filho dele tá planejando uma destruição, pelo amor de Deus. Então... Bom. E aí, mano, Walter, o que tu comenta? Bom, sobre esse tema aí, o Matheus acabou de mandar um superchat aí falando que, fazendo a afirmação, né, que, de forma até brincando, né, na verdade, o Islã pagou a advogada dele. Olha o nome dela no vídeo. Olha o caderno de novo do cara. Então, o nome dela é descendência, provavelmente, né? Me chamou a atenção aí também, mas aí eu não posso, né? Não, esse foi o superchat do Matheus, né? Então, é isso. Os pais, meu molequinho lá, cara, acende um alerta assim, cara,
que a sociedade está se tornando, né, cara? O camarada falou aqui, o Sarado, Márcio Sarado RJ, falou que a filha dele tá com 17 anos e ele tá sempre de olho. E a rapaziada que tem filho nessa hora para e acende o alerta, né, irmão? E é isso. Difícil, irmão. Não tem forma, a gente não tá livre. Eu zoei o filho do Bolsonaro, recebi um monte de acusações. As pessoas, Glauber, você pode pagar, você é pai. Meu Deus do céu, gente. As pessoas condenando, cara, o teu futuro do teu filho, em quem ele vai ser porque você ironizou de um adulto, vereador, mais votado da cidade de Balneário Camboriú, né? Eu ironizei por ele ser pai, por ele ser filho do Bolsonaro e ser mais um na política e não ter nenhuma condições de estar representando aonde colocaram ele. E da mesma forma as pessoas incluíram a minha família, o meu filho, a minha árvore, os meus frutos lá na frente pelo amor ao sobrenome Bolsonaro. Talvez eu tenha errado, não sei, cara, eu refleti, eu acho que não. Ele é público, ele fez um papelão, é engraçado, né? E quem me critica só tem uma coisa pra falar: cobra vai fumar.